nome de um garanhão diz muito sobre o que ele é, mas nem sempre o escolhido corresponde ao animal. No caso deste zaino, caiu como uma luva. Realmente um nome bem dado, eu acho, né? Fantástico para esse cavalo, esse reprodutor, esse raçador. E já produzindo na sua primeira geração um campeão do freio de ouro. E a média, 18. A Era Fantástico coloca a Agape Genética no topo da pirâmide. Traz um volume de animais competitivos, cavalos para brigar na morfologia e no freio de ouro. Eu já tive elogios formais que daqui a uns anos eu seria a melhor escola de crioulo da América do Sul. Essa é a meta da cabanha, a meta é ter resultados nesses principais palcos da raça, a gente trabalha para isso. Na Argentina, na Expofic de 2023, a Agape Genética foi a marca com maior representatividade, feito que se repete na Expo Inter do ano seguinte, com um número impressionante de 17 filhos de Fantástico passaporteados. Coroar como o pai com mais filhos na morfologia na Expo Inter, com vários filhos finalistas do freio de ouro. Mais uma vez fomos campeões da Copa do Criador, é um prêmio muito gratificante, né? Mostra todo um trabalho, não só na morfologia, como também na função. Então essa é a nossa meta, né? Nos dois segmentos, animais funcionais e bonitos, que nem eu sempre digo, é o que a gente busca. Nós conseguimos premiar de 2020 até 2024, então nas 4 primeiras saídas das gerações dele, todos os anos a gente premiou ou entre os 4 melhores da Expo Inter ou entre os 4 melhores da FIC na morfologia. O início dessa nossa história começa em 1906, com o médico João Vieira de Macedo, neto de Francisco Pereira de Macedo, o Visconde do Cerro Formoso, pecuarista que em 1879 já utilizava fundamentos de seleção no manejo do rebanho. E foi um bisneto do Visconde, Lauro Dornelles de Macedo, que com o apoio dos irmãos, transformou a Cabanha Azul num dos nomes mais importantes da agropecuária gaúcha. Potência do agronegócio que em 93 passaria por um processo de divisão, dando origem então a uma nova identidade empresarial, Agape Genética. Com um rebanho de 7.000 ventres registrados, produzindo 750 reprodutores, a Agape é a maior vendedora de touros do país. Todos aqui pensam que são donos de tudo e não são donos de nada. Trabalham com o espírito, um respeitando os outros, respeitando também os que não trabalham são poucos, os que não trabalham na empresa, eles têm que prestar conta, então, para a família. São mais de 100 anos de melhoramento genético, pressão que se estendeu para os equinos. Esse ano nós somos o maior participante no Bocal de Ouro, com 10 animais da marca. Fantástico tinha 4 filhos e isso é muito gratificante, é muito importante a gente ter um cavalo com essas qualidades e que conseguem transmitir para os filhos, e é isso que vem acontecendo. E numa conversa com os domadores mais antigos da cabanha, o Emerson e o Onildo, eles me alertavam que os próximos ciclos teríamos muitos animais para correr, mais de 20 animais para correr nos 3 próximos ciclos. Com essa informação, era preciso repensar a rota e reorganizar a casa. O investimento de ter uma pista mais perto da cidade. Assim, a área então destinada ao alojamento dos garanhões ganhou estrutura para trabalhar os cavalos para o freio de ouro. E hoje praticamente temos um centro de treinamento dentro de casa, né? Bem localizada, na frente do aeroporto, em Uruguaiana,
um fácil acesso. Estamos ainda em fase de conclusão, mangueira, tudo muito novo. O investimento em pista foi grande esse ano, mas essa é que é o novo desafio, então ter bastante volume também, mostrar toda essa genética funcional, porque, como eu disse, a nossa busca é pelo cavalo completo, não adianta ser bonito se ele não é bom. Com a ampliação da estrutura veio a contratação do ginete Daniel Ortiz. Eu acredito que qualquer pessoa almejaria trabalhar na São Pedro, onde tem um monte de cavalo bom, e aí estamos fazendo parte da equipe da São Pedro agora. A Ópera é uma égua que se destacou desde o pé da mãe, foi do nosso time de pista. É uma égua que eu peguei no fim do ano passado, uma égua que foi domada na estância. Dei um pouco de base e é uma égua que eu acredito que dá para correr, uma égua nova. Uma égua bonita, que sai bem de cabresto, que acredito que seja bem competitiva. Eu sou de Piratini, primeira capital farroupilha. O meu pai lida com pecuária e lavoura, e aí desde de criança me criei no campo já, trabalhando com cavalo e gado e tal. Depois quando comecei a ficar mais taludo um pouco, minha família não é do cavalo crioulo, é de lavoura e de pecuária. Aí ele disse que para mim largar os cavalos e ficar só no campo. Aí eu disse para ele, tchê, pai, não, eu gosto de lidar com cavalo, meu sonho via pela televisão, freio de ouro e tal. Eu disse, um dia eu ainda vou chegar lá. E aí ele disse, bueno, tu vai ter que achar um serviço para ti então. Aí eu saí para as estâncias trabalhar e domar, fui aprendendo, fiquei anos domando em estância. Agora eu já tenho mais de 15 anos de doma. E depois foi se aprimorando e pulindo para as provas do freio até chegar ganhando classificatória e já com várias finais do freio corridas. Eu vim para São Pedro em fim de setembro de 2024. Em janeiro eu já consegui tirar uma égua de casa. Primeiro tirei uma potra, corri uma doma de ouro em Uruguaiana, tive a felicidade de ganhar. Depois em janeiro tirei a primeira égua do ciclo, com 60 dias de treino, credenciei. Depois tirei uma outra égua que foi em Cachoeira, credenciei. E agora o original, há pouco tempo, credenciei também. O estabelecimento é a Estância Gap São Pedro, no município de Uruguaiana. E o ginete é Daniel Ortiz. Com La Pampa da GAP São Pedro e GAP Original, o ginete fica entre os melhores ranqueados do ciclo, garantindo assim vaga para disputar o Bocal de Ouro. O Daniel, rapaz novo, mas já com uma grande experiência. Então, com 7 meses de serviço, a felicidade de credenciar 3 animais. O Onildo e o Emerson também têm 2 animais credenciados. Então, quase a metade dos animais marca da GAP credenciados nesse ciclo, que são 11 ao total, 5 foram credenciados dentro de casa. Nós estamos com uma equipe muito boa de domadores e de treinadores. A Quitanda é uma potranca de 2 anos e meio, nova de doma, correu 21 dias. É uma égua que tem uma boa habilidade lateral, muito correta, suas trocas de mão e de pata com muita força. Que foi redomoniada faz 40 dias, eu acho. E agora a gente está enfrenando, tem poucas montadas de freio. Uma égua mansa que se mostra bem de acordo. Uma égua que tem futuro. Ela é aberta para o fantástico. É uma égua que tem uma linha paterna importante, que vem do Cauê e do Sedutor. E na linha baixa, junta o Pampa e a Siciliana com o Tormento. Então chega a ter um inbreeding do Guindo, com linhas abertas para essa linhagem mutante, vamos dizer assim, que hoje está bem diversificada no Brasil, com várias premiações. Francisco e Gabriel trabalham no brete, atentos ao pedido de porta. O investimento de ter uma pista mais perto da cidade possibilitou que a família se integrasse mais. Toda a folga da escola, os primos se apresentam para ajudar no que for preciso. E se surgir a oportunidade de
encher a paletear. E lá vem Francisco pronto pro treino. Nem parece que só tem 5 anos. Tu fica encostado no boi. Tá. Não é pra ser desencostado do boi. Sai do lado de lá. Do lado de lá, é. Ontem, quando eu tava saindo ali no tronco novo, ele tava empurrando sozinho, nem eu mexia nele. Quer dizer, um cavalo que sabe já correr vaca quase sozinho. É. Depois da primeira corrida com o professor, é hora de treinar com o primo Gabriel. Buena! Boa! Segurou! Faz esse brinquedo que ajudam e vão pegando esse laço. O trabalho fica muito mais fácil, leve. A diversão tá boa, mas tem serviço esperando. As potrancas de ano vão ser apresentadas. Depois já ajudaram cabresteando as potrancas da oferta, as potrancas de um temperamento bárbaro. Eu estava meio ansioso, mas a equipe confirmou que eram bem mansas e que dava para eles estarem nos ajudando. Essa geração sobre ano, novamente uma geração com muita qualidade, o que nos possibilitou selecionar potrancas que estão indo à venda com um grande futuro nas pistas morfológicas e funcionais. São potrancas que a gente não tem dúvidas que vão sair daqui para somar e que nós vamos estar torcendo por elas em outras pistas, tanto morfológicas como funcionais. O cavalo, vamos dizer, ele não poderia ser um hobby dentro da nossa empresa. Nós somos uma empresa que vivemos do agro e nem todos da família são tão apaixonados por cavalos como eu sou, o Caco é. Então isso a gente tem bem claro, tem que ser uma atividade rentável e tem que se sustentar, pelo menos se sustentar. A gente chama do centro de custos do cavalo. A gente paga arrendamento sobre a área que ocupa, todas as despesas, tudo é controlado e separado. Isso já é uma escola do Eduardo. O Eduardo sempre teve essa coisa da financeira muito clara, né, e presente, sempre nos exigiu isso. E essa gestão bem feita que dá condições da cabanha crescer de forma sólida, com resultados em pista. Nós já estamos acumulando 12 freios, então entre ouro, prata, bronze e alpaca. Na Expo Inter e também na FIC. Entre Expo Inter e FIC, nós já temos 20 títulos acumulados. Conquistas essas que alavancam os leilões. Mudou de patamar. Os animais comercializados vencem nas pistas, confirmando o acerto do investimento. Eu acho que é uma nova fase da cabanha essa de ter parcerias. Isso é muito bacana, muito gratificante. Nós vamos ter uma parceria forte que deu certo, já foi com o Leopardo e depois com o Jalisco também. E esse ano com o Jaguar. Seu Maeda esteve aqui na fazenda, o Jaguar tinha 1 ano e meio, ele já se encantou com o cavalo. Naquele momento nós já fizemos uma parceria, ele tinha 10% do cavalo, então toda a campanha morfológica ele já participou com o Jaguar, quando ele foi 3º melhor macho, 4º melhor macho na Expo Inter. E agora no freio, depois ele incorporou mais, é o sócio majoritário do cavalo e também trouxe o seu Anésio como parceiro e também o Elton Motim. Então estávamos todos lá na torcida, no bocal, uma torcida reforçada, né? Uma torcida muito engajada, então isso é muito bacana. Eu acho que essa é uma nova fase então que a gente oferece animais diferenciados, animais produzidos aqui. O grande destaque da nossa oferta é a HP Nuvem. A Nuvem é uma égua que foi passaporteada de potranca, foi passaporteada de égua menor e agora novamente passaporteada de égua adulta. Uma égua que nunca foi difícil para ela sair de casa e pisar no palco maior da raça na Expo Inter. Ela é uma égua que tem um volume impressionante, uma retangularidade bárbara, muita força em seu posterior, suas palhetas, mas não deixa de ter muita feminilidade. Uma égua facílima de acasalar,
já tem 2 potros ao pé de receptoras, um de uma geração e outro de outra, que são garanhões. Então vai somar em qualquer criatório da raça e já com o passaporte carimbado é só pegar no buçal e apresentar em esteio. A cereja do bolo, vamos dizer assim, da nossa oferta, agora com o grande campeonato e melhor exemplar da Otonal e a Quebra-Luz virando uma doadora de 2 embriões, nos possibilita disponibilizar aos amigos que sejam dono da primeira cria da Quebra-Luz antes mesmo do que a Agape de ter um produto da Quebra-Luz. Essa potranca que desde o pé da mãe, depois de Sobriano, já se destacava e agora coroando essa nossa expectativa sendo grande campeã da Otonal e melhor exemplar da raça. Embrião livre acasalamento, uma grande oportunidade para usar nos seus próprios cavalos ou comprar as coberturas dos principais garanhões da raça e muitas vezes fazer um cruzamento que a Agape não faz e os clientes conseguem fazer e unir isso aí lá na frente. Meu orgulho de ter pegado a escola mais antiga assim, dos homens de campo, de campeiro. Assim. Tem mais compreender o cavalo do que tu botar teu jeito nele. O Emerson já está com 29 anos de casa. É o nosso domador mais antigo aqui e ele tem muito mérito. Foi um cara que cresceu sempre muito motivado por melhorar, né? Já domou as bisavós das potrancas, os que estão domando dessa geração na cabanha. Tem a doma de momento e tem a doma que é pra vida toda, né? Quanto mais tu te apura, mais tu te atrasa. E quanto mais devagar, mais ligeiro vai a doma. Uma pessoa que prima muito pelo bem-estar, gosta muito de cavalo. O primeiro contato que eles têm que eu faço assim é isso aqui, é o bocal e o freio duro. Essa eu acho que é para mim as 2 ferramentas essenciais assim, de tu poder deixar uma doma firme. Assim. Tento apartar a doma de treinamento. A doma é o básico, é o essencial para um cavalo bom. Você não bota dentro de pista, nada. O trabalho dele é no campo. Atacar uma vaca, juntar um gado, flaucha a rédea, vai de tranco, papeia. Tu não bota muita informação na cabeça dele. Às vezes não é o momento de tu ensinar certas manobras, né? Por essas mãos passou o cavalo mais importante que a Agape produziu. Fantástico de São Pedro, 2 vezes finalista do Freio de Ouro. Emerson também domou o filho dele, Jalisco, bocal de prata e freio de ouro. Potro que desde o início mostrou que era diferente. O Jalisco foi um cavalo que o Emerson, desde a primeira semana, assim, dos primeiros galopes, ele já me comentava que era um cavalo que caminhava diferente. Ele já troteava como um cavalo manso. Eu tento assim a quem estava em cima dele, né, um cavalo sempre concentrado. Desses garanhões que andam no meio da manada e parece que não tem ninguém, ele está ali concentrado no cavaleiro. Porque a gente lida bastante com o gado, né? A gente ajuda bastante na parte da estância e eu tiro um animal pro lado e dou uma experimentar. Eu vou experimentar se tu tá sujeito ou não tá, ou tu vai estar atendendo tudo que eu tô pedindo. Eu sempre gosto de fazer isso aí do elemento surpresa numa doma. E ele sempre firme, um cavalo corria firme, galopeava firme, me chamou muita atenção e falei pra Márcia e pro Caco de Tchê, pra mim esse bicho aqui é de peleia. Depois, com esse polimento que o Daniel deu nesse cavalo com potencial bem domado, vimos aquele show na pista em esteio. Aqui, mais ou menos uns 4 anos atrás, por aí, ficava o Jalisco. Aqui que ele se formou um campeão do freio. Aí tinha um vizinho de frente dele, que era nessa cocheira aqui,
que ficava o Jaguar. Achei que eles tivessem assim, fossem cavalos de peleia pro freio, né? Um se concretizou e o outro tá a caminho. Se Deus quiser, vai nos dar alegria, vai me dar alegria, né? Jaguar da Agap São Pedro, também domado por Emerson, conquistou o bocal de alpaca. Isso depois de ter sido premiado na FIC e ficado 3 vezes entre os melhores da Expo Inter. Quando ele terminou a campanha morfológica, mas que aí ele já estava até de freio, da boca eu sabia que ele estava sujeito. Digo, bom, agora eu vou te experimentar para ver se tu é aquilo que eu espero. Eu alivianei ele, digo, temos o outro cavalo de peleia, falei para a Márcia, digo, temos outro bicho de peleia. Para te ganhar um freio, são detalhes que tu ganha um freio, é uma prova muito disputada. Então, se esses detalhes de boca fechada, submissão, um cavalo sem reação, sem dúvida, é muito importante, então, para bons resultados. No ano passado, 4 animais domados por Emerson chegaram à final do Freio de Ouro. Foi o Jalisco, Leopardo, o Jabuticaba e Madalena, Agap Madalena. Nesse ciclo já são 7 redomão meu já credenciado. Acho que isso aí define o trabalho da gente, né? A oferta das éguas de cria é uma oferta de éguas novas, com produção destacada. Algumas éguas vamos reservar as potrancas que estão ao pé por serem éguas novas e que não temos tantas filhas delas, mas por acreditarmos que essas filhas vão ficar no lugar das mães, transmitindo as mesmas características. Então, fazer o convite para o nosso próximo leilão, que vai acontecer no dia 26 de maio, segunda-feira, às 8 da noite, no núcleo virtual, transmissão do programa Cavalos, e convido a todos a estarem conosco. Fantástico de São Pedro, filho de um bigrande campeão de Palermo del Oeste mutante, com uma égua tríplice coroada, pampeana do Retiro do Ouro. Uma égua que foi premiada na morfologia, foi 4ª no freio e depois se coroou finalista da marcha. E não demorou para o Garanhão provar a força de sua descendência. Quando saiu as primeiras vezes, já foi grande campeão em Camaquã, grande campeão em incentivo também na Alvorada Crioula. Depois foi reservado campeão pro trilho na FIC da Argentina em 2015. E até chegar no freio, e quando chegou no freio já tava a sua primeira produção. A gente tem um cuidado muito grande em não se deslumbrar com essa facilidade de trabalhar com um cavalo bárbaro desses, e sim tentar produzir dentro de casa mães para ele seguir abrindo linhagens dentro de casa. Então ele, mesmo sendo esse cavalo exemplar destacado, agora está com os números fresquinhos, não chega a 50% da produção desse ano de filhos dele. Ele tem menos de 50% da nossa produção de filhos dele, e até muita gente pode nos questionar sobre isso. Seria talvez muito fácil emparelhar e botar toda a iguada com ele, mas muitas vezes éguas importantes que já deram bem com ele, a gente troca de garanhão tentando fazer ou fêmeas para ele ou um futuro garanhão para cobrir as suas filhas. Intendente é um cavalo um argentino, que de sangue na Argentina fantástico, né? Que comprovado, Cauê, um dos maiores reprodutores, mais importantes. Vimos todos os animais vivos do que tinham no pedigree dele. Isso foi muito importante para saber as características que ele ia passar para sua descendência. E dito e feito, né? No primeiro ano ele já chegou, colocou 7 animais
na final na Expo Inter, um grande campeão da Autonal. Ele é um argentino com muitas características brasileiras, a gente considera, porque é um argentino que reproduz com uma frente muito leve, então é um cavalo que a gente tem acertado muito aqui, não só como produto final. Esse ano nós vamos ter umas potrancas muito lindas dele também na Expo Inter, mas ele também como mães, tem mostrado grandes mães aqui dentro, criatório, já cruzando assim, fantástico com mães intendentes, e a produção vem superando a cada ano com mais qualidade. Isso é muito gratificante. O Shark Almirante foi um cavalo que, desde o primeiro dia que a gente viu ele, chamou muito a atenção, muito pela semelhança dele com o pai dele, com o Shark Leopardo, que para muitos foi o cavalo mais lindo já produzido na raça. Porque a mãe dele era chilena e espetacular de função, uma égua diferenciada. Isso dito pelo bagesteiro, quando nós fomos buscar o Almirante. Ele cobriu pouco e já na primeira geração colocou 4 animais na final da Expo Inter. E também uma dessas 4 foi reservada a campeã potranca Stay. Um filho também foi exportado para o Paraguai. E agora ele começou a servir já as filhas do Intendente, as filhas do Fantástico. Então eu tenho certeza que é um cavalo que ainda vai nos mostrar uma produção bem importante. Essa escolha foi muito difícil, pois na resenha aqui o putrilho foi dos putrilhos que mais se destacou. A gente vê muito futuro nesse potro, tanto em pista como um futuro padrijo também, por isso que vamos também nos reservar de algumas coberturas dele. Muita qualidade racial, estrutura, retangularidade, um putrilho que já nasceu muito bonito. Tem essa possibilidade do criador comprar a mãe que está com a mesma prenhez, e uma égua que não tem nenhuma égua irmã dela no Brasil. Ela é a única égua filha do 5 aras Senécio produzida no Brasil, e com uma genética bem aberta e uma consistência muito premiada nas pistas, tanto na Argentina como no Brasil. E do mesmo acasalamento da história com Tormento já tinha produzido a Olinda, uma das principais potrancas da geração letra O. Então uma família muito consistente. Essa é uma dupla vertical que nós vamos ofertar, que o cliente escolhe entre o potro ou a mãe dele. Eu trouxe para cá o pai do Caco, o Gilberto, para me ajudar. E ele encampou muito bem o espírito nosso aqui. Aí a Márcia começou a se entusiasmar também. A Márcia começou a assumir, então, o controle. Depois que a Márcia subiu para o conselho, o presidente, chegou aqui também, por sorte, o Caco Loureiro de Souza. O Caco sabe tudo de cavalo, é o nosso expoente aqui. Eu digo, ele é o camisa 10 do nosso time. Que é, para mim, um exemplo de criador com memória, com tudo, conhecimento, e prestígio no meio dos criadores e dos interesses. Isso é muito importante, ser muito acreditado. Nós conseguimos, eu e Marilena, naturalmente, aí incutir um espírito empresarial daqui, não de favoritismo por ser mimoso do patrão, do chefe, né? E o mais velho sempre era o destacado com a melhor herança. Todos sentem que são parceiros. 95 anos de idade e um espírito jovem. Seu Eduardo contagia a todos com sua disposição. Durante as gravações marcou presença. Ele quer acompanhar tudo. Está sempre pronto para acompanhar, principalmente agora os cavalos. Ele agora está se diverte muito com os cavalos. Eu tenho hoje mesmo um entusiasmo muito grande, adoro vir para cá, adoro andar aqui no meio
dos peões, dos cabanheiros, para ver a evolução que nós estamos tendo. E essa evolução não é pequena. Essa evolução tem sido muito boa. Sempre super interessado e atento, e também dá aqueles puxão de orelha na hora certa, tanto em mim quanto no Caco. Sem falar de todo o entorno da família, né? A gente cada vez mais tem o doutor Eduardo e a dona Marilena por perto, acompanhando os bisnetos. Já é uma turma grande. Agora esse ano tivemos uma soma, quase dobrou a produção, a gurizada. Já são 10 bisnetos e cada vez mais unindo a família. Eu tenho a sorte da Cristina estar sempre comigo, me acompanhando, Francisco e a Maria. Nos últimos anos, cada geração se superam e a qualidade de machos produzidos são destacados. Basta ver pelos resultados do Leopardo, do Jalisco, do Jaguar e assim por diante. Esse ano, não diferente das passadas, essa geração letra R tem potros destacadíssimos, potros que têm esse potencial genético para serem pais, tem um potencial morfológico para premiar nas pistas morfológicas e nos dão uma grande expectativa para as pistas funcionais também. Pai, avô, bisavô, seu Eduardo vibra a cada conquista da família. E esse é o entusiasmo da minha vida. Ele fica muito contente, fica. Aí ele passa torcendo e olhando o passaporte aqui e ali. E eu sempre acompanhei ele muito desde pequena nas mangueiras, seja com gado, seja com as ovelhas, e sempre eu de pequena eu queria me chamar Eduardinho. Então eu já tinha uma ligação muito forte assim, né? E então hoje poder ele estar presente com a gente nas torcidas, e não perde uma, né, Valéria? Não perde uma. É algo muito especial, é algo que nos comove, que nos deixa muito felizes, assim. Programa Cavalos. Oferecimento Cabanha La Pacífica. No campo e na pista, a busca pelo cavalo completo. 40 anos de seleção feita com o pé no estribo. Paysandu, Uruguai. Estância Quaraci. Excelência na criação. Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul. E Estância Liberdade. Esta marca tem raça. Rolante, Rio Grande do Sul. Quem ama, cuida. E como a gente sabe, a saúde começa pela boca. A Trotter é uma ração com proteína de alta qualidade e sem corantes. Um combo de energia, minerais, vitaminas essenciais e, é claro, muito sabor, porque os nossos amigos merecem o melhor. Trotter, alimento com carinho.